Queridos irmãos, abra a sua Bíblia num texto bem conhecido, num capítulo que todos nós conhecemos, alguns conhecem de cor, mas é o texto bíblico que chamamos de a galeria dos heróis da fé. Então você já sabe, é Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler apenas dos versículos 24 a seguir. Deixe aberta a sua Bíblia. Enquanto isso, vá preparando seu coração. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler depois do 24 a seguir. Antes de lermos, contando uma narrativa aqui aos irmãos, dia 21 de abril do ano de 1519, o explorador espanhol Hernando Cortés navegou até o porto de Veracruz, no México, com uma esquadra de navios. Era a terceira tentativa de a Espanha conquistar o México. As duas anteriores não deram certo. Os astecas venceram os espanhóis e eles fugiram com os navios. Desta feita, o Cortés desembarcou uma pequena quantidade de soldados bem preparados, no número de 600, e quando eles desembarcaram, o Cortés deu ordem para alguns que ficaram para trás e disse assim: agora queimem os navios. Eram 11 navios. Ele disse: queimem os navios para não ter fuga, não ter volta. Ou agora nós conquistamos, ou morremos. Ou vamos adiante, ou nunca mais. E aí, a partir deste grito, queimem os navios, o México foi conquistado pela Espanha. Aí venceram os astecas e estabeleceu-se o domínio espanhol por aquela região. Pois bem, eu quero ler a história, pedaço da história de Moisés. Uma parte da história dele que você não encontra no Êxodo, mas que o autor aos Hebreus faz menção a essa narrativa que parece escondida na vida de Moisés, mas ela aparece em Hebreus. Veja comigo, versículo 24 a seguir. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. No reino espiritual, há etapas em que ou você queima os navios, ou tem a tentação de olhar para trás e fugir, e voltar, ir e de repente em algum momento dizer: eu quero ainda uma segunda chance para, como a mulher de Ló, por exemplo, olhar para trás. Não existe em muitas decisões que nós tomamos, ou tomamos de fato a decisão, ou ficamos no meio do caminho. Queimem os navios. É essa palavra que Deus está falando para nós nesta noite. Pois bem, existem limiares que ou nós cruzamos para um compromisso sério, absoluto com Deus, ou não temos acesso àquilo que Deus tem preparado para nós. E durante esses momentos é que a gente vai entender o que é viver totalmente consagrado a Deus, integralmente consagrado ao Senhor, inteiramente entregue a Deus. E hoje nós olhamos para um homem na Bíblia Sagrada que não olhou para trás. Ele foi adiante, queimou os navios e não houve possibilidade de Moisés voltar a ser
o que ele era. Um dia, eu e você conhecemos a Cristo, por isso entregamos a vida ao Senhor. A gente fala, nos convertemos a Cristo, na verdade fomos convertidos a Ele. É Jeremias que diz que Ele nos atraiu com cordas de amor. Então, eu e você tivemos uma experiência de ida sem volta. Alguns anos atrás, alguém passou de bicicleta na rua, isso há muito tempo. Da outra vez, quando eu morava aqui, a pessoa passou ali na avenida, me viu, parou a bicicleta e disse: pastor, é o senhor que é o pastor aqui agora? Eu falei: sou, prazer. E ele disse assim: eu era aqui da sua igreja, eu era aqui da igreja, mas agora estou em outra religião, nem em outra igreja, em outra religião, e eu preciso me desbatizar. Como é que faz para desbatizar? Eu falei: rapaz, agora só se a gente inventar esse ritual. Até agora eu não conheço algo parecido. Mas aproveitei o momento para dizer para ele que o batismo é justamente uma união a Cristo sem volta. Não tem como voltar. A palavra batismo, aliás, não vem do meio religioso, ela vem lá do meio dos romanos e dos gregos, quando eles faziam as suas experiências de artesanato, de química, etc. E era a ideia assim, de misturar alguma coisa com outra, sem a possibilidade de volta. Por exemplo, quando você diz gasolina batizada, é gasolina adicionada com algum outro elemento, querosene ou álcool, que não tem como desmisturar. E quando a Bíblia diz que somos batizados em Cristo, nós entramos em Cristo e Cristo em nós, de forma que não existe mais essa volta. E é justamente isso que quer dizer o queimem os navios, não há mais volta. Depois de entregue a vida a Cristo, depois de sermos selados com o selo do Espírito, como vimos no domingo passado, nosso relacionamento com Cristo será para o resto da vida presente, e Ele continua absolutamente na vida futura. Quando Deus diz a você: vem e segue-me, como disse a Mateus, não há volta, não há caminho de volta. Como diz para Paulo, de perseguidor, você será perseguido por causa do meu nome, e aí Paulo vai: não há mais volta, queimem os navios. A conversão é uma experiência sem volta, você se entrega a Cristo e não volta mais. Agora, com relação a Moisés, olhando para os versículos que nós lemos, nós vamos aprender que Moisés, na sua vida, queimou os navios quando saiu do Egito. Quando queimamos os navios, há uma decisão a ser feita. Algumas decisões são fáceis. Algumas decisões você toma sem pensar muito. Por exemplo, a decisão de qual horário você vai para a cama descansar. A hora que acaba o Jornal Nacional, ou a hora que acaba o Fantástico, é uma decisão fácil. Vou, não vou. A refeição a fazer, decisão fácil. A decisão de tomar um copo d'água, uma decisão fácil. Trocar de roupa. Existem algumas decisões mais difíceis, como, por exemplo, com quem você vai casar e construir a família, ou em que cidade vai morar. Isso exige uma reflexão maior. Tem gente que pensa e pensa muito e precisa analisar muito, por exemplo, para ir no dentista, porque morre de apavoro daquele barulhinho, né? Por exemplo, para mim, é muito difícil a decisão de parar alguns minutos no dia, na noite, para assistir um jogo do time do meu coração. Por quê? Porque a grande chance é dele perder. São decisões mais difíceis, como a cirurgia, fazer, etc. Agora, escute isso. Nós estamos acostumados com decisões mais fáceis e algumas mais difíceis, mas tem uma que não é apenas para essa vida, é para a eternidade. E as pessoas não entendem isso. É decisão sem volta. É decisão para a vida eterna. É decisão
de ter Jesus no coração e viver para Ele, viver para o Senhor, viver por fé, amar a Deus de todo o coração ou nada para a eternidade. Trata-se de questões que não envolvem a possibilidade de ir, depois voltar. Trata-se de pressão que eu e você sofremos. Trata de mudança de estilo de vida. Trata-se de um cabo de guerra constante na vida espiritual. Lembro-me do testemunho de um cacique de uma tribo indígena que converteu-se ao Evangelho. E aí o missionário que estava trabalhando naquela tribo perguntou assim: qual a sensação que você tem agora, depois de convertido a Cristo? E ele foi muito sincero. Ele disse: eu tenho a sensação de que existem dois cães brigando dentro de mim o dia inteiro. Existem duas forças enormes, uma me chamando para a velha vida e outra lutando para que eu permaneça na minha vida com Cristo. Não é o que muitos por aí imaginam. A conversão é um alívio de vida. Que bom, agora estou indo na igreja, olha, eu saio leve dos cultos. É muito mais do que isso, é uma guerra interior. E se você está sentindo essa guerra interior dia após dia, é porque você tomou a decisão certa. Aleluia, está no caminho certo. No Egito, o Moisés, enquanto estava nos primeiros 40 anos de vida, Moisés viveu até os 40 anos no Egito. Lembram da história? Ele foi colocado no cestinho de vime e boiou no rio Nilo. Aí a filha de Faraó encontrou, chamou as servas e aí criou o Moisés como sendo o seu filho. Dizem os historiadores que ela era estéril e que ela era filha do Faraó e que o Faraó não tinha um filho, tinha uma filha estéril. E o Moisés, pela lógica, seria então o próximo Faraó. Se ele tão somente aceitasse, ele seria o Faraó do Egito. Pois bem, aí ele mata um egípcio para salvar a honra de um hebreu, o seu povo escravo, povo hebreu. E aí ele tem que fugir do Egito, para ele não ser morto pelas leis do Egito. E aí ele passa mais 40 anos na terra de Midian, e lá ele passa pelo deserto, ouvindo sons de ovelha o dia inteiro, apenas isso, cuidando das ovelhas do sogro. E aí com 80 anos de idade, já 2 etapas, uma de 40 anos no Egito, uma de 40 anos no deserto pastoreando ovelhas, outra etapa pela frente. Deus o chama para dizer: agora volta para o Egito e milagrosamente você vai tirar todo o meu povo, todos os hebreus da terra do Egito. Então esse é o resumo da história de Faraó. E nós estamos, da história de Moisés, e nós estamos lidando com essa primeira etapa, os primeiros 40 anos. Se você lê o livro de Êxodo, você tem a impressão apenas de que ele matou o egípcio e fugiu. Uma fuga, e aí se constrói a segunda etapa. Quando você lê esses versículos que nós lemos, temos a impressão muito clara de que existe alguma narrativa a mais, algumas entrelinhas a mais que nós não conhecemos lendo apenas a história do Êxodo. Por exemplo, o historiador Flávio Joséfo conta que na infância o Moisés já sabia que ele não era do sangue, não era do povo egípcio, ele era dos hebreus, ele era dos escravos.
E numa determinada ocasião, segundo esse historiador, a filha de Faraó iria colocar a coroa sobre a sua cabeça, o diadema do príncipe, que indicaria quem seria um dia o sucessor no trono. E ele não aceitou. E isso ficou impregnado, essa narrativa, na história dos judeus, da não aceitação de uma honra que poderia mudar toda a sua vida, e talvez ele se tornaria o homem mais importante da face da terra num futuro próximo, de algumas décadas, quem sabe, depois deste fato. Mas ele rejeitou essa possibilidade, e é por isso que o autor aos Hebreus está dizendo que ele rejeitou, que ele preferiu, ele fez uma escolha. A decisão de servir a Deus pode ser uma decisão difícil, que envolva uma escolha que vai mudar os rumos para o resto da sua vida. Quando eu estava hoje lendo esse texto, eu estava pensando em mim. Se eu não tivesse feito a escolha de servir a Deus, onde eu estaria? Quem sabe estaria morando lá em Curitiba, capital do Paraná, trabalhando, ou sei lá. Se eu não tivesse ouvido o chamado de Deus e aceitado para o pastorado, onde eu estaria? Com certeza não estaria aqui servindo ao Senhor, servindo ao reino. No Egito, Moisés tinha a honra, mas ele enfrentou a humilhação. Ele tinha a possibilidade dos prazeres da vida e preferiu a perseguição. Ele desfrutava de riquezas, mas acabou virando um fugitivo para o deserto. A decisão de viver a Deus é uma decisão movida por fé. Versículo 24, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Uma recusa, uma escolha pela fé. Ele sabia que haveria um horizonte diferente para a sua vida e para o seu povo. Moisés tomou a decisão que mudou para sempre a sua vida, ao viver pela fé. Viver sem o mapa, mas sabendo qual é o destino. Você, para viver pela fé, não tem um mapa escrito na mão. Mas você sabe aonde tudo vai dar. E isso te deixa o coração tranquilo. Você sabe qual é o destino. Você sabe. Então é por isso que eu insisto com os irmãos da igreja. Não fiquem se preocupando com o que vai acontecer semana que vem, ano que vem, o que vai ser da minha vida. Tem crente que não vai mais em cartomante para ler a mão, né? Mas fica assim naquele apavoro. Será que alguém poderia trazer uma profecia sobre com quem eu vou casar, ou qual vai ser o próximo emprego, ou como que eu vou resolver esse problema, e vai daqui para lá, de lá para cá. O viver pela fé é o viver sem mapa. Como Abraão, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que depois eu te mostro. Só vai, sai e vai. E às vezes Deus fala isso com a gente. O viver pela fé. E o Moisés, pela fé, vive dessa forma. Ele mudou tudo. Ele mudou inclusive os seus amigos. Ele tinha companhias do palácio de Faraó, e agora ele vive num deserto lá, se preparando, sendo preparado por Deus para um dia livrar o povo. As companhias de Moisés são as ovelhas do sogro e assim por diante. São mudanças radicais na vida. Ser cristão é adotar mudanças radicais. Não faz nenhum sentido a gente viver o que o mundo vive. Não faz nenhum sentido, nós estaríamos perdendo tempo. E é o que muitos crentes fazem, perder tempo. Porque a forma de ser, de agir, de falar, de se comportar, de usar os recursos, de negociar no mundo é totalmente diferente. Os valores são diferentes. Então, o queimar os navios para a conversão
é decisão radical para a vida. Isso me faz lembrar de uma ilustração que li sobre um mecânico da Ford norte-americana, a Ford Motor Company, em Detroit. Ele converteu-se a Cristo e Deus começou a incomodar o seu coração, porque ao longo de tanto tempo que ele trabalhou naquela empresa, ele usou equipamentos de forma indevida, levou para casa ferramentas que depois nunca devolveu, levou equipamentos para casa que depois ficaram lá e não fez questão de devolver, ou aquilo não era importante. Mas quando Cristo entrou na sua vida, ele foi fazendo uma limpeza espiritual. E ele foi até o fundo da sua casa, pegou, colocou todos aqueles equipamentos numa caminhonete e levou para a empresa. E chegou na sala do gerente e disse: eu tive um encontro com Jesus, minha vida foi transformada. E eu tenho coisas aqui da empresa que não são minhas e que estão aqui. E eu vim devolver. E faça comigo o que quiser, eu nem me sinto digno de continuar sendo funcionário da empresa mediante essa situação, mas o Espírito Santo de Deus me incomoda para consertar tudo isso na minha vida. E o gerente, com aquelas palavras, não sabia o que fazer. Ele pegou e ligou para o diretor da Ford, o diretor que estava numa viagem para a Europa, e contou a cena e disse: o que nós fazemos? Dispensamos, mandamos embora ou aceitamos a narrativa dele? Aí o diretor da Ford ficou um momento em silêncio, e ele disse assim: olha, já sei o que a gente tem que fazer. Esse mecânico deu a dica certa de como nós podemos salvar o mundo. Fala para os melhores pregadores começarem a pregar a conversão em Cristo em Detroit. E depois a gente represa o rio Detroit para batizar toda essa multidão. O mundo vai mudar, as pessoas vão ser honestas, transparentes, né? Aceita a narrativa dele, dá parabéns para ele. Sabe, mudança radical. Então, isso é decisão. Isso é decisão. Queimem os navios. Mas também, uma segunda consideração, quando decidimos queimar os navios, existe uma pressão que temos que suportar. Olha a pressão que Moisés enfrentou. Ele tinha os prazeres da realeza, versículo 25. Podia desfrutar o seu status de futuro faraó, príncipe, filho da filha de faraó. Mas ele abriu mão disso. Enfrentou pressão naturalmente. Moisés tinha riquezas abundantes. Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, quer dizer, a vergonha por Cristo, a favor de Cristo, a vergonha pessoal para um projeto de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, isto é, a recompensa. Ele também enfrentou a pressão do próprio faraó, versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Uma verdadeira conversão, uma verdadeira vocação ao ministério, uma verdadeira vocação ao trabalho cristão, vai trazer pressão sobre a sua vida. Não pense que é fácil. Os convertidos na fé, os novos na fé, às vezes se assustam. E agora, meus parentes já zombam de mim. Agora os colegas de trabalho já têm um pé atrás comigo. Quando você decide por
caminhos mais intensos de servir a Deus, em oração, buscando a presença de Deus, buscando uma caminhada intensa com Deus, vai sofrer pressão. Vai sofrer pressão como Jesus, por exemplo, dos religiosos. Quem são os religiosos? Aquelas pessoas que levam a vida cristã de qualquer forma e imaginam que todos vão ser assim. E até em nome da religiosidade, acabam exercendo pressão sobre aqueles que querem uma vida intensa de discipulado, de discípulo e não de crente. Ninguém que opta servir a Cristo intensamente escapa de pressões. Por isso que, numa determinada ocasião, Spurgeon, pregando sobre isso, disse o seguinte, que quando você se converte, a partir dali, você sai de uma cadeira de balanço e parte para um campo de guerra. É isso mesmo, batalha espiritual. É isso mesmo, campo de guerra. E até o fim, a vida de um verdadeiro crente é campo de guerra. Também, terceira e última consideração, quando queimamos os navios, devemos ser motivados pela recompensa. Se pensarmos na primeira palavra, decisão, a segunda seria então pressão, a terceira, recompensa. Veja que Moisés recebeu algumas recompensas enormes pela sua decisão e por ter passado pela pressão. Veja no versículo 26, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, isto é, a recompensa. Moisés foi motivado pela recompensa. 5 recompensas, pelo menos, nós encontramos aqui. Deus ofereceu um lugar para ele pertencer, o povo de Deus. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Mas era o povo de Deus. É melhor pertencer ao povo de Deus sendo maltratado do que pertencer ao povo de Faraó sendo bem tratado e seguro. É melhor, recompensa. Ele escolheu e teve essa recompensa, estar entre o povo de Deus. Mas também um propósito, ele iria conduzir o povo de Deus para a terra prometida. Que grande propósito de vida, aqui Deus já estava preparando o Moisés para o que viria 40 anos depois. Deus também ofereceu-lhe uma paixão por viver. Versículo 27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquilo que é aquele que é invisível, uma paixão interior, que os olhos não conseguem ver, mas ele sabe, vai acontecer, o povo vai sair do Egito, Deus está me preparando para um dia tirar o povo hebreu das mãos da escravidão, das mãos de Faraó. Também, veja que coisa interessante, versículos 28 e 29. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como que por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Nesses 2 versículos, o Moisés prefigura a pessoa de Cristo, Salvador, de Jesus. Existia no Velho Testamento algumas cenas ou algumas pessoas que a gente pode dizer assim, são os tipos de Cristo. Mais ou menos como naquelas gráficas antigas, o cara colocava um monte de carimbo assim, num quadradinho, e apertava tudo e batia aquilo com tinta no papel. Então, era o tipo. E aí a folha que saía lá na frente, o antitipo. Tinha que colocar aqui o carimbo para lá na frente sair o real. Então, o Velho Testamento tem muito disso. Os
tipos de Cristo. Como Jacó, por exemplo, ou como José foi um tipo de Cristo, mas o Moisés foi um tipo de Cristo. Então esses dois versículos estão falando justamente sobre isso. Quando ele celebra a Páscoa pela fé, ele está com os olhos lá, milhares de anos adiante, quando Cristo, Cordeiro Pascal, seria dado para a libertação da humanidade. E ele está sendo usado para esse momento, instituir a Páscoa, instituir uma figura profética daquilo que seria a salvação da humanidade um dia. Então, que grande privilégio, que grande recompensa. Isso é melhor do que ser príncipe do Egito. Quando se fala do derramamento de sangue para o exterminador não tocar os primogênitos, está falando justamente do sangue de Cristo que um dia viria. E você não precisa mais se preocupar com rituais assim. Eu tenho que colocar, como no tempo da pandemia, não sei de onde tiraram algumas coisas assim, você tem que comprar um líquido vermelho e passar na porta da sua casa, que aí não vai ter o Covid-19 lá. Não é isso. É uma figura profética da família protegida pelo sangue de Cristo, que um dia nós hoje como igreja desfrutamos a salvação em Cristo. O sangue de Cristo nos libertou da morte eterna. É essa a mensagem da porta com o sangue, os umbrais da porta com o sangue. Então Moisés, a Bíblia diz, troca tudo que ele tinha no mundo para ser essa figura profética para o povo de Deus. Por fim, a satisfação da vontade de Deus. Moisés viu as promessas de Deus melhores do que as coisas que ele tinha no Egito. Moisés preferia um pouco de Deus do que o muito da riqueza, do poder, da autoridade do Império Egípcio. Concluindo, nós estamos em dias de conversões incompletas. Já viram isso? Gente que se converte e não se converte, né? Gente que aceita Jesus, faz o discipulado, batiza, mas fica com o pé no mundo. Outro na igreja, ou às vezes os dois no mundo, daí domingo, pelo menos um na igreja. E você fica sem pensar onde estão as conversões verdadeiras, radicais. De alguém dizer assim, eu quero Cristo para a minha vida e eu deixo os prazeres do mundo porque encontrei a pérola de maior valor. Ministérios que nem vão para frente nem para trás, porque não se queimam os navios, fica uma hora aqui, outra hora aqui, você fica sem saber. Deus está chamando a sua igreja, o seu povo, para decisões radicais. Queimem os navios, a palavra que Deus nos dá nessa noite. Isso envolve decisão, envolve sofrer pressão, mas envolve olhar para as recompensas eternas que Deus tem para essa decisão. Talvez haja navios que você diga, eu tenho que queimar. Tem que queimar. Tem que dizer não para algumas coisas, para poder dizer sim para o Evangelho, para a vida radical com Jesus.